Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Bom dia, querida audiência do Sindiflix. Hoje é um dia muito especial, porque além de estarmos com uma pessoa super gabaritada para falar sobre compliance em condomínios, a gente vai abordar alguns aspectos um tanto quanto polêmicos, mas necessários para que a compliance seja de fato aceita por esse nosso mercado. Espero que você pegue aí a sua xícara de café, porque hoje a gente vai precisar dessa energia para cima, para pegar o passo a passo das dicas do nosso administrador de condomínios, super convidado do Sindiflix, o Marcos Ribeiro. Obrigado, é um prazer aí estar com vocês e vamos tentar falar alguma coisa, ajudar o pessoal, né? Os síndicos, quem está começando, quem já está aí faz um tempo, vamos ver o que a gente consegue trazer de coisa boa para eles. Com certeza, ainda mais essa semana que vocês passaram de super eventos, né, gente? Foi a semana aí do Dia do Síndico. Olha, eu no dia 30 de novembro tive 4 eventos no dia só. Fui para São José dos Campos, fui ali para o centro de São Paulo, fui para Moema. Gente, vocês não tiveram descanso de comemoração. E tudo bem que todo dia é o dia do síndico, né? Mas lá em São José dos Campos, Marcos, me contaram até que está sendo aprovada uma lei que vai transformar o dia 30 de novembro no dia oficial de comemoração do dia do síndico. Então lá a Aspro, né, Elaine Corrêa, já está bem engajada para todo dia 30 de novembro fazer o que ela fez aí no dia 30, que foi um belíssimo jantar com música. Os síndicos cantaram, olha, se esbaldaram. Se tinha condômino gerando conflito nesse dia, não teve, porque estava todo mundo muito feliz. Você comemorou o dia do síndico, Marcos? Bastante, né? Muito trabalho. Com bastante trabalho. Bacana essa iniciativa de São José, né, da Elaine, você falou, né? Acho que eu tive com ela um evento que vocês fizeram lá, conheci uma pessoa muito bacana, um pessoal que movimenta. Muito engajada, lá, né? Muito engajada. E se você pensar no condomínio como uma organização social, né, e se você compara ele com a cidade, com a comunidade, o síndico tem uma responsabilidade importante, né, em relação ao bairro, em relação àquela comunidade como um todo, né? Tem síndico hoje aí que administra um verdadeiro distrito, né, dentro das cidades, então realmente faz sentido para a cidade começar a entender o síndico de uma forma diferente e inovadora, uma medida inovadora, bacana, parabéns aí ao pessoal de São José com essa iniciativa, Elaine. Parabéns. Pois é, Elaine super engajada, ela foi síndica e aí ela montou uma associação de síndicos, né, e está sempre movimentando o mercado. Meu abraço aqui para ela e aproveito para convidá-los para a minha palestra que vai ocorrer no dia 7 de dezembro no Hotel Ibis Barra Funda. É o Expo Síndico, organizado pela nossa querida Dil Melo, que arrasa nos eventos que ela organiza. Dia 7 de dezembro, começa de manhã e a minha palestra vai ser às 16h30, se não me falha a memória. E no dia 9 de dezembro, eu estarei lá em São José dos Campos. Então, salvem a data, né? Save the date. Dia 9 de dezembro, em São José. Ainda vou deixar uma surpresa para vocês, mas o nome do evento se chama Temporada 2023 com Amanda Lobão. Então eu vou arrasar dia 9, gente. Vou arrasar, me esperem. É exclusivo para assinantes do Sindiflix. Você que ainda não assinou o Sindiflix, é R$19,90, né, gente? Não é nem uma pizza por mês, para vocês terem, além de muito conteúdo, uma comunidade para estar sempre conversando com o nosso time de especialistas, os nossos professores e trocando experiências aí com outros síndicos que passam por situações parecidas com vocês. Quem quiser fazer o nosso curso de formação de síndico,
www.sindiflix.com.br, 12 vezes de R$ 49,90 com acesso por 1 ano, tá bom? Acesse aí, agora vai a parte aqui que a gente tem que pedir, tem que chorar, né? É até vexatório, mas ó, ativa o sininho, se inscreve, compartilha aí o nosso canal, a gente quer chegar logo mais aí aos nossos 1.000 inscritos, então me ajudem, né? Indicando o canal para os amigos de vocês, aí o amigo passa para o tio passa para o cunhado, quem não gosta passa para quem não gosta, vai passando, que é para a gente ficar engajado, porque o YouTube é assim, o YouTube quanto mais você curte, ele consegue dizer, esse conteúdo é bom, eu vou passar para outra pessoa, então se vocês não fizerem isso, a gente não consegue subir, e uma coisa que eu não vou fazer é pagar para subir nessa vida, vamos subir organicamente, compartilhem e façam tudo o que vocês têm que fazer aí, direitinho, tá bom? Por favor. E o Marcos abordou a questão de que os condomínios, né, se parecem muito com pequenas cidades, até cidades grandes. O Aldo Buziletti tem um condomínio enorme, enfim, como outros síndicos. E nesse quesito da compliance, de certa forma, até parece, porque o compliance, que do verbo to comply é estar em conformidade, mas o Marcos vai abordar logo mais, o compliance, ele veio muito em 2013 também, com a lei anticorrupção, que foi para a administração pública para validar certas práticas. Mas, Marcos, quando a gente fala de compliance em condomínios, primeiro eu gostaria que você abordasse um pouquinho da tua experiência para depois entrar no tema. Quem é o Marcos Ribeiro? Da onde vem o Marcos Ribeiro? E, né, onde você atua? Bom, eu sou empresário, tenho alguns negócios todos voltados a condomínio. O principal deles é a Riviera Administradora, né? Eu estou lá na Riviera de São Lourenço, a gente atua com uma base no escritório na entrada da Riviera. Nem é bom ali, hein? Nem é um pedaço gostoso, nem é. Num lugar que é pouco organizado, pouco cuidado, né? Então, quem não conhece, por favor, é uma honra até, isso é importante falar, assim, acho que talvez até esse conceito está no DNA da empresa, assim, da gente tentar fazer sempre melhor, porque a gente, sim, trabalha para um público exigente, um público que tem experiência, né, empresarial, então essa visão de tratar o condomínio de uma forma bem mais profissionalizada já nasce no nosso DNA. Tem outros negócios, né, de atuação também, com prestação de serviço, com portaria remota, então eu brinco que o leite das crianças é caro e a gente tem que trabalhar bastante, investir bastante. Sou administrador de empresas por formação, não vou falar o tempo aí demais, mas que senão vai começar a denunciar a idade, mas eu estou há mais de 25 anos nesse segmento, né? Comecei, inclusive na empresa que eu sou proprietário hoje, eu comecei lá como colaborador, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, né? De contar a história. Você brincou aí do pagar para subir, né? Para crescer, né? A gente paga com trabalho. Você tem que trabalhar bastante, investir em você, investir na formação. Hoje na Riviera eu tenho muito orgulho, assim, que eu acho que essa mesma história que eu conto, a gente tem um time hoje que conta essa mesma história, que queria trabalhar na Riviera, que fez um esforço para entrar e trabalhar na Riviera. Eu acho que a gente é uma referência hoje na cidade. A gente tem tentado também ser uma referência para os clientes, então é óbvio que eu trabalho com a confiança dessas pessoas, né? Ele tem que confiar no nosso trabalho, e a maior referência que a gente tem é a indicação de um cliente para o outro, né? Então a gente tem isso hoje, acho que a gente tem clientes que são satisfeitos. Quando eu falei de público exigente, dá a impressão de que a gente trabalha, o exigente está só na Riviera, não. A gente tem na cidade de Bertioga, São Sebastião, hoje a gente tem em São Paulo, no Rio Grande do Norte, então a gente abriu também o leque para isso, e condomínios dos mais variados padrões, né? E trabalhando todos esses padrões com o mesmo nível de exigência, né? Tentando levar para as pessoas soluções efetivas, soluções que tragam realmente qualidade de vida, qualidade na gestão do empreendimento, que reflete na satisfação das pessoas que moram lá, né? Então, assim, essa experiência acumulada, eu trago hoje com bastante orgulho, assim, de falar, poxa, hoje eu acho que eu fui inspirado por pessoas no passado para estar nisso, e hoje eu espero estar inspirando as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona, tanto os clientes, fornecedores, a ter uma relação saudável. Até por isso que, já aproveitando o gancho, por isso que eu provoquei a história do compliance, né? Porque para a gente, Amanda,
essa questão da confiança, da transparência, da seriedade e da honestidade tem que estar na frente. E não dá para você fazer nada disso se você não criar realmente um processo que traga condições de administrar dentro de processos, procedimentos que sejam claros e transparentes. Sim, aproveito até para te falar que eu acho que você, de fato, está inspirando o pouco que eu conversei com a Tamara Ledo, e aí a gente aproveita para mandar um abraço para a sua equipe da Riviera, que vai olhar, né, o líder deles aqui com a gente. Tamara, em nome da Tamara, eu mando um abraço para todos vocês da Riviera. Estejam mais por aqui, tá? Mais pelo Sindiflix e vamos conversar mais. E, de fato, Marcos, acredito que a realidade da compliance, pelo que eu vivo no escritório, ela ainda está distante dos condomínios. Não sei se por uma falta de compreensão dos síndicos a respeito do tema, ou se uma compreensão de que isso vai trazer um custo maior. Então, para já começar explicando o que é compliance na realidade dos condomínios, na sua visão. Olha que interessante, né? Quando você faz a tradução literal, né, vem essa palavra conformidade, né? E aí, o que é essa conformidade? Está conforme com o quê? Né? Então, você precisa definir essa conformidade. O primeiro passo é você estabelecer esse princípio, esse processo. O que a gente vai fazer, como nós vamos fazer, qual é o padrão, quais são os documentos, como é que é o processo. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma cotação de preços. Como é que eu faço essa cotação de preços? Com base em quê? Às vezes, e aqui um recado importante, você que é síndico, tanto orgânico quanto profissional, né? Quem faz isso para mim é a administradora. E aí parece que você ganhou uma carta de alforria, de isenção. Eu não preciso me preocupar com isso. Não, vou até falar olhando para a câmera, você é o síndico, você é o responsável. Não transfere essa responsabilidade para ninguém. Exija da sua administradora comportamentos em relação a isso. Aí eu vejo, é praxe, 3 orçamentos. Eu não sei de onde tiraram 3. Não sei se o número é bonito, se é cabalístico. Algumas convenções falam 3, mas são poucas. Algumas pouquíssimas. Quando tem numa convenção escrito a questão de cotação, porque tinha que ter 3, que bacana, já tem um processo de conformidade iniciado. Verdade. Agora, por que 3? Sim. Quem parou para se perguntar nisso? E lembrando que às vezes os orçamentos eles comparam banana com maçã. Esse é o e quando chega o contrato vem com uma cláusula abusiva daquela empresa que foi eleita, Posso né? pegar seu exemplo? Por banana favor. Com maçã, não. De vez em quando vem banana com concreto e com... Puxa, pior não é. ainda. Se fosse só fruta com fruta, estava fácil. Olha, essa é banana, essa é maçã. Não. Vem coisa que não tem nada a ver com nada. Então, o que eu entendo que é o primeiro processo? Quem vai especificar o que vai ser feito? Quem tem habilidade técnica para descrever a necessidade e garantir, se responsabilizar tecnicamente pela solução. Sim. Então, eu preciso comprar um equipamento. Por quê que eu estou comprando esse equipamento? Qual é a minha demanda? Eu estou escrevendo um manual e a gente vai combinar até o final aqui, de deixar isso à disposição do pessoal. Surpresa, né? Surpresa, no final, um bônus aí. Uma das coisas que eu dou exemplo lá nesse manual é de uma portaria que bate sol. E aí tinha um ventilador que queimou. E aí a pessoa fala, compra um outro ventilador. Tá bom. E aí o síndico não passa nem para o administrador, ele resolveu comprar o ventilador. Aí ele entrou no Mercado Livre e comprou o ventilador que ele entendeu que era mais barato, talvez, ou mais adequado. Sem nota. Não, vamos dizer que no Mercado Livre ele até comprou e tal. Não vou nem entrar na nota ainda. Eu vou só te mostrar, para quem está assistindo a gente, o anterior, quer dizer, como que eu defini o que eu ia comprar? Então ele comprou um ventilador. Quando ele chega o ventilador, ele não percebe o seguinte, não tinha lugar na guarita porque ele comprou aquele de mesa. Uhum. Aí fala, não, mas então vamos colocar no teto. E aí ele coloca no teto e o pessoal trabalhava com papel aqui, começou a voar papel. Ele fala, caramba, comprei o ventilador errado. Quem que especificou? Quem que parou para olhar? Aí o condômino passa e fala, poxa, que burrice, o cara não está fazendo. E você lembra que no exemplo eu falei, batia só e estava quente. Então ele resolveu comprar o ventilador. Aí o zelador falou, não, vamos colocar uma persiana. E eu não sei se vocês já perceberam, tem vários condomínios que colocam persiana. Eu não sei, eu posso estar errado. Fizeram a portaria para alguém ficar olhando alguma coisa? Não sei. Mas eu vejo persiana em portaria. Quem especificou aquela persiana? Com base em quê? Então alguém fala, não, era para cortar o sol.
Aí quando colocou, ele começa a não enxergar para o lado de fora, ele teve que fechar tudo, e alguém dá uma ideia, vamos colocar um ar-condicionado. Legal. Aí ele compra um ar-condicionado, e aquele primeiro ventilador, que era novo, está perdido. E a persiana está tirando a visão do cara, e ele põe o ar-condicionado. No que ele colocou o ar-condicionado, tem que fechar a porta, que antes estava aberta e acessando mais fácil. E o cara viu um outro negócio que agora está fechado. Percebe como você vai cometendo um erro em cima do outro porque você não para olhar o que você precisa e como que era a solução? Sim. No texto lá, depois vocês vão ler, eu brinco com isso, que no final pegaram o porteiro dormindo. Porque estava fechado? Porque estava fechado, estava gostoso lá dentro, e não é que não é para ser gostoso, é para ser, tá certo? O texto é uma brincadeira, é uma alusão, e aí dispensa o porteiro no final. Então, o que era para salvar o porteiro, demite o porteiro, porque você não pensou no começo o que você realmente precisava. Que brilhante essa tua explicação. Que brilhante, Marcos. E você vê que é igual mentira. A desconformidade é igual mentira, né? Porque para você cobrir uma mentira, você tem que ir fazendo outra mentira. E a desconformidade é assim. O que é desconforme, vai começar desconforme, vai morrer desconforme. Eu acho que eu brinco é o seguinte. Você que é síndico, põe uma coisa na sua cabeça. Você não é xerife. Sabe aquela alusão do filme de faroeste que todo mundo chega, chama o xerife para resolver tudo na cidade? Tem que matar o bandido, tem que tirar para fora, mata, faz. O síndico inconscientemente começa a achar que deve fazer tudo e que tem o direito de fazer tudo. Uhum. E é um erro. Você não é xerife. Põe isso na sua cabeça. Eu não estou dizendo isso aqui dando bronca, não. Ao contrário, é para te defender como síndico. Sim, é para que você também entenda o seu limite. Você tem capacidade técnica, habilidade técnica de especificar alguma coisa no condomínio, e aqui vai um recado, já passei isso também. Sou engenheiro, tenho capacidade técnica, é uma questão construtiva, por exemplo, e eu vou especificar. Não faça. Por quê? Não estamos falando em compliance? Sim. Pode haver, eventualmente, um conflito de interesse, inclusive porque o primeiro a ser resguardado é você mesmo. Então, chama o terceiro para especificar. Você pode legislar, inclusive, em causa própria, sem perceber. Então, chama o terceiro que está isento. Você já cumpre um papel que é o de síndico, você responde civil e criminalmente pelo condomínio. Então, nesse primeiro momento, para trazer conformidade, se limite ao seu cargo. Sim. Se limite aos seus, a sua abrangência. Então, chama alguém especialista para dimensionar aquilo para você. Aí, o cara fala, pô, Marcos, tá bom, então vamos desafiar você. Nesse exemplo da guarita que você está falando, vou chamar quem? Tá bom, um arquiteto. Tá certo? Ah, mas eu vou chamar um arquiteto, é caro. Eu vou chamar o cara do ar-condicionado. Volto no exemplo, cuidado, compliance, conformidade, define, quando você for dimensionar alguma coisa para ser comprado, chama alguém que não tem interesse especificamente naquilo que vai ser realizado. Sim. Então chama um terceiro, um técnico, que vai te trazer a solução. Né? Se você for juntar as verbas rescisórias do empregado que precisou ter demitido porque estava dormindo, porque colocou a cortina no lugar que não é... Se contar do ventilador, tem que jogar o fora. Além do ventilador, se você juntar essas duas coisas, a persiana, o ventilador e a verba rescisória, não ia dar 1/10 do que era uma consultoria ali do arquiteto para definir o que tinha que fazer, com certeza. E mais, ia ficar bonito, ia ficar, né, uma coisa agradável para o funcionário, que hoje tem que estar num ambiente que lhe agrada, e para todos aqueles que passam pelo condomínio. Então, acho que a primeira situação que o Marcos está trazendo é definir ou especificar ou limitar o que no teu condomínio, diante da tua vivência, das necessidades daquele condomínio, é preciso estar em conformidade, né? Então, você vai avaliar ali os riscos, vai especificar o que precisa estar em conformidade, para então criar os procedimentos, né, de acordo, obviamente, com as tuas necessidades. E aí, a segunda coisa que o Marcos trouxe para a gente é o processo de compra, que era isso que você estava falando. Dentro do processo de compra, Marcos, quais detalhes tu achas muito relevante os nossos síndicos terem em conta nesse processo de compliance? Você falou, acho que no começo, se eu não estou enganado, senão a gente aborda agora, essa questão do compliance, ela nasce do poder público, né? A necessidade de combater um pouco a corrupção e tal, né? Então, você tem na lei de licitações, que se eu não estiver enganado, não é minha área, a Amanda pode me corrigir se eu estiver errado, acho que é 8666-93. Sim. Você tem toda uma série de procedimentos, ela já sofreu algumas pequenas atualizações interessantes, então, assim,
Depois que você especificou como tem que ser feito, especifica a característica de quem vai fazer. Então, posso contratar um pedreiro? Até posso, tá certo? Ou eu preciso contratar uma construtora? Qual é a dimensão? Se eu vou contratar uma construtora, qual é o padrão, o tamanho dessa construtora? Pode ser uma pequena, uma micro construtora, ou eu tenho que chamar uma construtora imensa, né? Então, assim, dimensiona. Esse passo de especificação do pelos porte, valores envolvidos, igual a 8666? eu não sei se só o valor, eu vou te falar assim, eu acho que depende muito do objeto do que você vai fazer, né? Então, vamos 8666 fala das duas coisas, isso. Objeto e valor, é verdade. Então, se você pega aqui para falar vamos continuar no exemplo da guarita, você quando pegou a consultoria da arquiteta e eventualmente ela definiu a questão do ar-condicionado, em princípio ela também já vai consultar uma questão do tamanho, do porte, do tipo de equipamento, se vai ser nacional, importado, e aí você já começa a avaliar, bom, a empresa e o produto, né? Então você vai em serviço e o produto que eu estou comprando. Como é que é essa instalação? Que habilidade técnica eu vou exigir da empresa? Que tipo de profissional tem que ter essa empresa? Né? Eu estava falando essa semana, quando você pega a norma técnica das questões de reforma de apartamento, você tem na norma a indicação de que, eventualmente, os serviços que exigirem a anotação de responsabilidade técnica, a RT, que você deve, então, apresentar. Tá bom. E aí, no condomínio, a grosso modo, as pessoas começaram a entender que, quando eu tiver uma obra, uma reforma, uma coisa estrutural, e aí foi para o tamanho da coisa. E aí eu brinco, tá bom, eu vou instalar um armário de cozinha. Tem alguma coisa de estrutural? Nada. Um armário de cozinha, super simples. E aí o sujeito vai furar a parede com uma furadeira, e eu posso dizer, tudo que eu falo aqui, é que já aconteceu. Eu vivi da pele, tá bom? Já deu caca. Já. Aí o cara vai com a furadeira bacana e fura a parede. Ele pegou a tubulação de gás. Já imaginou o tamanho do problema que você teria? Para quem não conhece muito uma furadeira, dentro dela tem um gera uma fagulha. Tá certo? E quando vazou o gás, eu não sei se todo mundo, né? O gás em contato com essa fagulha, a gente teria um belo episódio no prédio para resolver. Meu Deus, que perigo. E precisava da RT para o armário ou não? Em tese, não. Em tese sim. Né? Então, nesse o que eu costumo sim. dizer, assim, nesse sentido, trazer esse exemplo. Vivi essa semana, gente, um serviço de elétrica feito com todos os procedimentos, feito a descrição técnica do que era para fazer, com um detalhe que depois eu vou explicar também adequadamente, contratado um engenheiro, um terceiro que vai fiscalizar o que vai ser feito. A pessoa foi fazer a mesma coisa. Furadeira é um bicho na perigoso. Fachada, então. Toma cuidado. O cidadão foi furar o chão. O que tem no chão? Síndico, você que está em casa, pensa nisso. O que tinha no chão? Nada, né? Não, simplesmente a entrada elétrica do prédio inteira. O camarada furou e pegou na fiação. Deu sorte, está vivo, viu? Graças a Deus ele está vivo. Mas ele pegou. Então imagina se a gente não tivesse o memorial, o como fazer. O que houve de falha nisso? Por que a pessoa que foi furar não olhou o projeto do condomínio para saber onde passava? Cometeu a falha. Então, mesmo você cercando todos os detalhes, sempre você vai estar exposto. Por isso, lembra, eu brinquei lá no começo, o síndico, eu passei para a administradora. Lembra que no prédio, além de você ser o responsável civil e criminal, está a sua família, está a família do vizinho. Então, assim, cuida com carinho disso e não acha que lá... E olha, eu sou administrador, eu podia estar aqui vendendo para vocês um peixe lindo e maravilhoso. Olha, não, confie na sua administradora, assim. Óbvio que tem profissionais. Mas, gente, a administração de condomínio é uma coisa muito ampla. Envolve muitas coisas. Você vê, nós estamos aqui 2 profissionais de áreas distintas, tá certo? E que a gente interage sobre o mesmo tema. Falando de obra, né? Que também falando de obra, que a gente tinha que estar com um engenheiro aqui, falando com um arquiteto. Então, nota, imagina você, síndico, que de repente, sei lá, é médico. Com todo carinho aos médicos que tanto nos ajudam. Eu já ouvi médico dizer para mim, porque eu administro o hospital.
Então eu tenho habilidade para administrar o condomínio. Não faça isso. É por isso, são por essas e por outras que eu acho que tenho certeza, o grande desafio do síndico é gerir conflitos, é gerir aspectos de obras que geram situações entre os condôminos, é gerir aquele que acha que sabe de tudo, que é, né, o advogado que quer ser engenheiro, é o engenheiro que quer ser advogado. Me falta um nome agora que você traz, interage bastante, ela é da Bahia, ela é psicóloga. Já fez alguns trabalhos Aili aqui. Souza, Cris Romão, da Bahia. Cris Romão, ela não é psicóloga? Não sei. Eu acho que, se eu não estou enganado de formação, uma dessas pessoas ela trabalha com gestão de recursos humanos? Não lembro então, agora, mas então a gente envolve psicólogo, envolve engenheiro, advogado, administrador. Então, nesse sentido, e a gente voltando ao tema do compliance, como é que eu vou interagir com todas essas áreas se eu não tenho habilidade técnica com todas? E aqui fica um recado e importante a iniciativa que você tem aqui. Ser síndico, de fato, exige uma profissionalização muito grande para que essas pessoas sejam, de fato, preparadas a entender os seus próprios limites e o limite daquilo que elas estão atuando. Isso. Por isso que eu brinco, e fica mais claro agora, talvez, a questão do não ser xerife. No prédio, você é muito exigido no sentido de que alguém te procura e exige a solução. Não é eu exigir que ele bate na sua porta e fale, eu quero, mas até no inconsciente você se sente pressionado tanto por aquele sorriso que exige a mudança do tapetinho da porta, a planta do jardim, uma série de outras coisas, e você vai se perdendo nisso. Então aí eu volto no tema, onde que você vai implantar essa conformidade? Volto naquela sua pergunta, eu posso contratar alguém do prédio? Chama a assembleia. Define isso, faz um manual, né? Defina essas regras. Olha, nós vamos sim ter 3 cotações, nós vamos sim contratar profissionais para especificar toda vez que a gente precisar de algo, tá certo? Isso vai me onerar? Vai. No começo? Vai. Não tenho dúvida disso. Isso eu brinco, é que nem fazer exercício, né? E eu que sou gordinho, bacana, é ótimo, só que é horrível começar, gente. Acordar cedo, né? Sair da cama, levantar peso. Exige uma disciplina. E vontade e um desgaste energético, tá certo? Depois entra na rotina. E depois ele te favorece, você concorda? Depois ele entrou na sua rotina, você não consegue mais ficar sem ele, você percebe o quanto ele é importante para você e ele te resguarda. Exato. Dos problemas que você eventualmente teria. Exato. A gente estava falando dessa parceria do delegar para a administradora, e existem muitos perfis de pessoas, algumas realmente que delegam, mas ficam fiscalizando o retorno para saber se aquilo está andando da forma devida, e tem outras que simplesmente delargam e quando dá errado vira. Mas eu falei que não era para fazer assim, né? Aquele engenheiro de obra pronta, o que é super perigoso. E também tem a situação da capacitação dos síndicos, porque para saber até onde vai o seu limite, Marcos, você tem que estar bem capacitado. E a gente vê hoje no mercado cursos de 5 horas que a pessoa vende, que o síndico vai sair dali e vai estar formado. Quando 5 horas não dá para você saber nada de condomínio, gente. É por isso que a gente faz um curso de 1 ano, porque ele tem o teórico, mas ele continua, porque rotineiramente ele vai ter dúvidas para entender até onde vai a responsabilidade e quando ele precisa delegar para alguém. Eu faço sempre uma analogia, não sei se você tem na sua casa, com aquele espremedor de alho, é um espremedor de alho antigo, que o espremedor de alho, além de espremer o alho, ele tira caroço de azeitona, ele tira escama de peixe, ele faz várias coisas, né? Em uma só. E o síndico, ele é meio aquilo, porque ele tem que fazer aquilo tudo, mas aquele espremedor, ele não é bom nem para espremer alho. Aquele espremer, ele não é o melhor para espremer alho. Ele é meia boca para tudo. Ele é meia boca para tudo. E não dizendo que o síndico tem que ser meia boca para tudo, mas o síndico, ele não é técnico em tudo. Então, ele não tem que... Eu tive já síndico que senta na praça do condomínio, no estacionamento, para fazer acordo de cobrança. Desculpa, síndico não tem que estar sentado fazendo acordo de cobrança. Ah, mas é porque eu conheço cada um. Mas aí entra a imparcialidade, entra a impessoalidade, entra a compliance. À medida em que ele dá um acordo para cada um, ele está aplicando o direito com as próprias mãos, quando na verdade ele não está ali para isso. Vou pegar o gancho no que você falou, né? Curioso isso, né? Esse entendimento distorcido, né? Então, quando você falou do espremedor de alho,
eu costumo brincar que o síndico, o ideal sim seria que ele fosse um administrador, por formação. E aqui eu não estou falando para defender a categoria que eu faço parte, não, pelo contrário. Mas eu entendo que, essencialmente, ele tem que ser o generalista. Se eu fosse comparar com o médico, ele é o clínico geral. Ele é o primeiro que recebe, sim, a demanda e ele tem que saber encaminhar para outra pessoa. Ao redor dele, tem que gravitar todos esses outros profissionais que a gente está falando. Engenheiro, advogado, psicólogo. Se der tempo, hoje eu vou falar sobre um trabalho de psicologia que a gente tem feito e aplicado no escritório, que rendeu frutos assim maravilhosos. Para as equipes. Ou para os síndicos. Equipe, e a gente está começando a abrir para alguns colaboradores de condomínio e para alguns síndicos. Para levar esse processo dele entender um pouco essa demanda, esse estresse, a ansiedade, tudo que ele está exposto. Para a equipe nossa aqui, inclusive, um abraço, um beijo forte para a Kátia, que também tenho certeza vai assistir isso aqui, a psicóloga que dá o suporte para a gente. É um trabalho que é longo, e aí, fazendo menção ao que você falou agora há pouco do Sindiflix, no sentido de um curso de 5 horas e de um curso de 1 ano, que eu vou te falar, eu acho até o seguinte, ele tem que ser permanente. Que é que nem eu brinco com a Kátia, o nosso trabalho com ela... No começo, nem a gente sabia exatamente como ia fazer, o que ia virar, porque a gente começou e deu sorte antes da pandemia, mas em seguida veio a pandemia. Então, a gente faz por quanto tempo? A gente deixa a turma pronta? Em que momento? E aí a gente começou a se dar conta de que isso é um processo permanente. Você tem que dar manutenção nisso diária. Então, mesmo o síndico, me formei num curso de 5 horas. Desculpa, assim, sem desmerecer nem quem fez o curso e nem quem deu o curso à empresa. Não aprendeu nada. Para você entender, não é da minha área, é da Amanda, só o fato de que um condomínio não tem personalidade jurídica, meu amigo, você fica uma vida, não é verdade? Eu já me peguei discutindo isso com profissionais da sua área, isso é muito longo de você entender a personalidade. Só o 1348 do Código Civil, que fala das competências do síndico, se a gente for abordar inciso por inciso, você fica ali, gente, vários meses, porque cada inciso daquele dá para você falar bastante. Muito. Então, como é que o cara em 5 horas acha que virou síndico? Assim como o advogado de condomínio, ele não vai sair da faculdade formado advogado de condomínio. Ele vai ter que ter um aprendizado na prática, ele vai ter um grupo de apoio, ele vai ter que ter uma comissão da OAB ali por trás. Isso faz parte da capacitação humana. Então, o que a gente quer alertar é para que você que começou a estudar para ser síndico, para estar síndico, tenha um aprendizado permanente. E uma coisa que o Marcos falou agora, da questão de ser administrador. Eu vejo, Marcos, Amanda, vejo o síndico muito como um cargo político. Para mim, estar no mandato se assemelha com o cargo político. E a gente tem aí uns requisitos de exigibilidade, ou melhor, de elegibilidade, para você se eleger para algum cargo. Cada cargo, aí a Constituição vai dizer a idade, o que tem que ter, a filiação partidária, mas ele não entra no mérito da formação. Então, a meu ver, entra um pouco do liberalismo. Né? Entra um pouco do convencimento de quem elege, porque você entende, vamos lá, vamos aquecer. Você entende que se o condomínio é uma sociedade, né, num aspecto menor, gente, ele tá vindo para ataque, meu Deus, tira as armas. Subindo aqui. Mas o que eu vejo se nós temos que aprender a votar para ter um poder executivo e um poder legislativo. Infelizmente, a gente não vota no judiciário, né? Mas deveríamos. Mas, enfim, se a gente vota para aquelas pessoas estarem no poder, é erro nosso não saber votar. E aí, o não saber votar que a gente tem no aspecto do país, a gente leva para dentro da nossa casa. Então, essa formação, a meu ver, tem a ver com esses requisitos que não entram no aspecto de qual que é a sua formação. Vai daquela coletividade, entender que aquela pessoa vai representar melhor. E eu vou te falar, eu conheço muito síndico que é morador de alguns condomínios que não sabe falar direito, não conjuga o verbo corretamente, não tem formação nenhuma, é muito mais dedicado. Ele conhece cada prego, cada laje. E eu acho que estar síndico é isso, me entende? Então eu não passo por aí pela formação. Tá.
Então, bom que você já falou da questão política do país, né? Que aí a gente teria aqui vários programas para a gente ficar discutindo isso. Traz a bola da Copa. Vida. E é um reflexo mesmo. Não vamos falar de bandeira na sacada, que eu não aguento mais, por favor. Chega. É verdade, não entra nesse barulho, né? Quando eu te falei que a exigência, não no sentido de que ele seja eleito, mas na linha do que você também já colocou. Então, eu vou escolher o cara que vai tomar conta do meu equipamento. Vamos pensar numa coisa, vamos fazer uma analogia. E essa tem uma analogia de um antigo sócio meu que falava, e eu achava isso bacana, era o Ivan, meu sócio, falava sobre isso no passado. Eu tenho medo de voar. O Marcos é da aviação, né? Eu me borro de medo quando eu entro no avião. É sério isso, Marcos? Borro. Eu, inclusive, tem um canal do YouTube que é de um cara aqui da região, Aviões e Música, adoro o canal, porque ele me tirou um pouco esse medo, esse cara, via web. Mas eu morria de medo. Eu fazia simulador de voo em casa para tentar melhorar isso. Adoro quando ele pousa e o piloto fala, aquela, né? Você bate palma. Isso, foi a melhor coisa do mundo, né? Se foi rápido, foi gostoso, foi confortável, tudo ótimo. Só que vamos pensar numa coisa. É fato, eu não conheço o piloto que está lá, né? Mas eu pressuponho que ele sabe o que ele está fazendo. Ele foi treinado, ele foi capacitado. Antes dele entrar na aeronave, um monte de gente checou um bocado de coisa para aquele avião voar. E a gente sabe que toda vez que tem um desastre, uma coisa, que inclusive tinha uma série de check-ups e de backups, falhou numa sequência para que aquele acidente ocorresse. Então, puxa, e aí, e vamos de novo, né? Compliance, ó. Tem toda uma sequência, todo um procedimento, e aí falhou, tá, vamos rever o procedimento que ele não funcionou. Já não vai acontecer de novo do mesmo jeito. Eu entendo que um prédio, se você comparar em termos de custo, tamanho, quantidade de pessoas que estão lá dentro, eu podia comparar com o avião. Só que quando eu estou no prédio, eu não morro de medo, né? Mas eu não pergunto quem é o piloto, eu não sei se ele é ou não habilitado tecnicamente, e se ao redor dele, pelo menos, ele se cercou de pessoas que eram competentes para fazer. Então, sim, eu não estou levantando a bandeira que o CRA vai ter que exigir. Outro dia eu estava conversando com um colega seu de Salvador, e lá me parece que a OAB da Bahia está discutindo com as administradoras que começaram a fazer processo de cobrança, não sei o que, através de um advogado, e entendendo que aquilo é transpassando, né, o limite e tal, indo em cima da área que seria da advocacia. Falei, puxa vida, isso é difícil, né, essa compreensão, mas entendo, óbvio, tem que ser feito pelo advogado, eu não tenho como ingressar com uma ação sendo administrador, que entendimento que estavam tendo lá, mas enfim, tinha esse debate da administradora não poder ter nem no contrato qualquer coisa de cobrança, porque ele entendia a OAB está pegando pesado, a gente tem inclusive uma aula só sobre isso, tá, gente? A ilegalidade da administradora... Fazer o processo... Mas isso que eu entendo, a administradora não faz a cobrança judicial. O que a administradora faz é uma cobrança administrativa normal, natural que teria, mas enfim, não vou entrar nisso para... Então, assim, quando eu estou falando do síndico ter um preparo, então imagina essa pessoa, e esse caso que você deu, eu também tenho pessoas assim, tem os zeladores assim, por exemplo, que são de uma inteligência, de uma percepção, porque por ter um limite em algum determinado ferramenta, né, a pessoa desenvolve outras. Então ele fica muito mais sensível às outras coisas do que a gente que de repente, né, acha que porque sabe ler e escrever melhor, você não capta e não tem outras percepções que essa pessoa tem. Então eu não estou dizendo que não é possível um síndico, primeiro, não formado. A ideia não é essa, de que ele seja obrigatoriamente... E nem estou defendendo que não seja. Eu só entendo, Amanda, que de alguma forma, e aí trazendo para a questão compliance, tá bom, conformidade. Se eu quero discutir a gestão do condomínio, e eu concordo com você, o síndico tem característica de cargo público no sentido da eleição, e no sentido de que eu não posso restringir, né? Então eu vou exigir que ele seja ABC, eu estou limitando, e aí eu deixo de ser liberal, e eu sou um defensor aqui, eu sou liberalista na essência. Ótimo. Né? Estamos em casa, então. Eu fui infantil o suficiente a achar que o mundo tinha que ser anarquista em algum momento. Então, imagino que eu sou liberalista, tá certo? Assim, eu
Não tô... E aqui também, de novo, é que eu brinco com os meus filhos em casa sobre isso. O meu caçula, principalmente, adora a gente discutir política, economia. O Tertor sempre falava que eles são muito avançados na argumentação, no diálogo. A molecada me provoca bastante lá. Então, aí eu brinco, filho, eu fui anarquista até o momento em que eu amadureci. E aí, quando você amadurece, você percebe que não dá, é impossível. O Estado é um mal necessário, né? Exato. Então, não tem jeito. Então, nesse sentido, eu, lógico, não estou querendo pregar uma reserva de mercado, uma exigência para... Não, mas então vamos estabelecer que, dentro do nosso princípio, para que eu escolha. Que capacidade essa pessoa tem, então, para a gestão? Porque a gestão, propriamente dita, ela exige, sim, habilidade, tá certo? Eu não sei jogar bola. Não adianta, você pode me treinar e eu não vou jogar bola. Então é óbvio que o relacionamento entre as pessoas, essa percepção das coisas, né, de como tem que ser gerido, essa habilidade, principalmente em relação às pessoas, por exemplo, ela é imprescindível. Não dá para o cara achar que ele vai ser um imperador no prédio e faz o que ele bem entende. Vai ser caçado. Tá certo? Então, assim, não estou... Ou não, né? Às vezes a gente não encontra nem ferramenta para destituir um síndico tão autoritário. Porque aí entra a questão dos limites de procurações, já que não tem lei, aí a gente entra em outras situações. O condomínio, Amanda, nesse sentido, de novo, dentro da conformidade, a própria legislação, o condomínio precisa evoluir muito. Se compliance nas empresas ainda é algo recente, se para a gente é recente, para o condomínio também vai demorar. A gente está falando aqui de algo que ainda demora muito tempo para chegar na realidade lá na ponta. Mas sim, principalmente esse síndico que quer se destacar no mercado, principalmente o síndico que se diz profissional. Cara, você, síndica, mergulha no assunto, tenta entender o que nós estamos falando aqui, debata com a sua administradora. Sim. Então, eu sou síndico, tá bom, eu não tenho a formação. Então, tenta se certificar se a sua administradora tem na equipe, tem no grupo de pessoas que vai te atender, condição, conhecimento. Né? Você sabe uma coisa, e aí vem de novo, né? Parece que o tempo todo eu vou ficar batendo e nós estamos aqui advogado e administrador. Um erro que eu acho que é muito recorrente ao síndico é entender, é como se fosse, com todo o carinho lá, o Galvão Bueno, é o Galvão e o Arnaldo. Então, o síndico é o Galvão e o Arnaldo é o advogado. E o síndico fica o tempo, pode isso, Arnaldo, pode aquilo, Arnaldo. O condomínio não é isso. Lógico que passa prioritariamente qualquer assunto pela legislação. Nós estamos falando em conformidade. Tudo que é conformidade tem que estar nos conformes, tem que estar redigido, tem que estar dentro da lei. Então é óbvio que passa. Mas ele tem que lembrar e conversar com mais pessoas para entender. É que nem agora há pouco você chamou a atenção. Somos administradores e advogados. Tá bom, os nossos exemplos de construção já encerrados. Quando a gente quiser aprofundar mais, a gente chama o engenheiro e vamos chamar o cara que entende disso, a profissional que entende disso, para auxiliar a gente. Então, esse síndico, e aqui vem a minha recomendação, indicação, que a gente evolua. O cargo, sim, é eletivo, então o condomínio definiu que ele é mais político do que operacional, então estuda sempre a possibilidade de que a consultoria, a assistência, e vindo para o mundo político, seria ótimo, por exemplo, eu elejo um deputado, e aqui não vou citar o nome, e eu não votei, mas até respeito, porque eu acho que depois ele fez um bom trabalho, eu elejo um deputado que é palhaço, tá certo? E eu acho engraçado eleger um deputado que é palhaço. Só que esse deputado, o que eu tenho expectativa? Então, tá bom, dentro do liberalismo, eu escolhi uma pessoa que vai defender alguma coisa, que tem, sim, o sentimento, a percepção de uma camada social, e é importante para que ele seja representado. Só que eu tenho que olhar também, tá bom, e quem que vai dar consultoria, quem que dá assistência? Por que eu falei do palhaço e não estou colocando o nome? Até onde eu vi, dentro do limite do que tinha capacidade de percepção, ele tentou levar projetos. Sim. Ele esteve sempre presente lá. Eu continuo não votando nele porque tem outras opções, mas como parlamentar eu acho que foi uma opção sensata, por mais que a eleição tenha sido palhaçada. Para fechar esse assunto, Amanda, e aí não sei se você concorda comigo, também é uma abordagem que eu costumo dar, e para o síndico entender a questão de que ele não é o xerife, eu vejo o condomínio como um regime parlamentarista. Perfeito. Então, quando ele entende que a Assembleia... São os mais desenvolvidos, aliás, até do que os presidencialistas. E a decisão compete e cabe sempre à Assembleia.
Então, o que eu faço ordinariamente, as minhas contas que eu pago, os salários que eu pago como síndico, o que eu estou contratando, eu aprovei na Assembleia. Não é que eu faço da minha cabeça o que e quando eu quero. Não, eu aprovei na Assembleia. Tudo passa pela Assembleia. Então, se ele também tem essa percepção, e a Assembleia, que aí é um grande problema, né? Quem se interessa em participar, quem está lá se envolvendo? Eu acredito que tem duas grandes abordagens que eu posso trazer nessa situação, que é assim, em relação ainda ao aspecto político, o que eu acredito que seja de mais valioso para o nosso sistema é que, quando o Estado não interfere, aquele condomínio poderá interferir de acordo com o que ele achar mais conveniente. Então, na própria situação da compliance, na própria situação da convenção, do regimento interno, ele poderá dirimir situações de elegibilidades que ele pode trazer para a coletividade dele, porque aquela coletividade entende ser razoável para ela. E à medida que o Estado não interfere, é melhor para aquela coletividade que sabe o que é melhor para ela mesma. E isso permite o exercício do voto na Assembleia com muita mais liberdade e muito mais compreensão e intelectualidade. Então, por isso que eu acredito que o estar político é bom nesse sentido. Não porque não se deve ter formação, mas porque cada coletividade vai aprender. Até porque a gente tem situações de que o síndico aqui que vier nas propostas tem que mandar tantas certidões. E muitas vezes você não encontra nenhum síndico com todas as certidões perfeitas. E acaba sendo eleito um que não está com as certidões perfeitas, como também já tem caso até de comparação, um estava com as certidões perfeitas e o outro não estava, e esse ganhou. Porque esse se apresentou melhor, esse demonstrou mais experiência, provavelmente porque o CNPJ dele é mais antigo, portanto, é mais sofrido. Então, é uma série de coisas que a gente consegue afastar. E aí vem a situação do levar as coisas para a Assembleia, que eu não sei se tu concordas comigo, que às vezes, eu acredito que o síndico ele precisa ser mais arrojado. Para trazer benefícios para o condomínio dele, a gente estava conversando essa semana aí, já vou até lançar aqui, posso lançar a nossa próxima apoiadora? Aqui? Posso falar o nome dela? Use Car Sharing. É a nossa patrocinadora aí dos próximos de 2023, está entrando com a gente. E a gente tem um dilema que é o síndico quer levar tudo para a Assembleia, mas é um benefício que traz para os condôminos que não tem nenhuma... Quero te provocar aí de novo, já estava até me arrumando aqui. Só terminando, que não tem nenhuma despesa para o condomínio e que valoriza o patrimônio e que, gente, não precisa levar para a Assembleia. Às vezes, o condômino, ele gosta tanto da gestão que ele não vai para a Assembleia por causa disso, sabe, Marcos? Às vezes, a gente interpreta a ausência do condômino na Assembleia como uma falta de carinho por aquele empreendimento, quando na verdade não é. Ele está assim, síndico, eu estou vivendo a minha vida aqui, você está fazendo um trabalho tão bom que eu nem vou aí. Ele não quer ir porque ele está gostando do trabalho do síndico. Então, acho que às vezes um síndico que fica na mão do conselho ou na mão da Assembleia, ele acaba por não trazer tanta coisa boa que ele poderia trazer para o condomínio dele. Eu quero usar a mesma palavra que você propôs, porque eu concordo com ela, que é o arrojado, tá? Mas eu vou insistir um pouco na ideia do xerife, porque eu vejo muito síndico cometer o erro de não perceber o limite. Olha o que você foi colocando na tua fala. Coisas legais, coisas que não impactavam no custo, Tá bom. Eu não estou dizendo que ele tenha que levar tudo para a Assembleia, no sentido de fazer uma Assembleia por semana. Que para mim é um erro. Por exemplo, o síndico, a Assembleia é uma vez por ano. Acho bobagem, a Assembleia podia ser um evento, então vamos falar de arrojado. Por que ele não muda um pouco o conceito da Assembleia, no sentido de que ela realmente seja um evento de confraternização, que as pessoas se aproximem? Você falou assim, eu gosto tanto que eu não vou lá. Discordo um pouquinho. É ausência, assim, de explicência, conforto. Tem muita gente que confunde síndico, zelador, administrador, não sabe quem é e o que faz. Verdade. Eu já vi, por exemplo, você chega à administração. Ei, cara pálida, quem é a administração? Administrador, zelador ou síndico? Quem você está falando? Porque todo mundo toma para si. Eu estava falando sobre isso ontem, num condomínio que eu fui para conversar com toda a equipe, que um problema entre os funcionários começou a gerar um estado de ânimo alterado em todos os moradores, porque o funcionário começa a atender mal e eu estou atendendo mal porque eu não gosto do outro, eu não falo com ele, eu estou azedo no trabalho. Estou azedo, estou menos simpático. Eu atuo muito com condomínio de veraneio.
Então, o condomínio de veraneio tem um paralelo com ser uma espécie de um flat, um hotel, que as pessoas vêm mais no final de semana. Então, nesse sentido de ser arrojado, o que eu entendo que é um arrojo? Primeiro, deixa de fazer a assembleia entediante, transforma a assembleia num evento. Hoje, com a pandemia, que foi uma tragédia mundial, trouxe algumas oportunidades no sentido de que as pessoas perdessem o medo da assembleia remota. Eu tenho feito assembleia que demora 30 minutos. Em 30 minutos você entra e resolve tudo. Sabe como? E aí o arrojo. Informa com bastante antecedência as pessoas do que você quer tratar. Faça realmente todos os pormenores, detalhe com projeto, com orçamento, com foto, com desenho, de maneira que as pessoas entendam aquilo, porque às vezes, por exemplo, nós podemos ser, eu brinco que advogado é muito juridiquento, o engenheiro é muito numérico, e a gente tem que traduzir aquilo. E a administradora é muito aí não entende nada, porque você pega, não, você quer, eu pulei, que parece que eu estou batendo só no outro, e o cara da administradora vai perdido e fala, olha, o engenheiro falou isso, o administrador aquilo. Ele tinha que traduzir. Sim. Então, nesse papel de tradutor, puxa, peraí, esse juridiquento aqui troca por isso. Tá certo, doutora? Tá, beleza. Então eu vou falar assim, tá bom? Não vou escrever o que você escreveu que ninguém vai entender. Vou mudar. O engenheiro, esse cálculo todo aqui, eles querem saber se aguenta ou não aguenta, cabe ou não cabe o que nós estamos propondo. Ah, aguenta e cabe, o peso não vai estragar com a lá. Então era isso que eu precisava traduzir. E aí você manda para as pessoas, antecipa. Por exemplo, eu tenho feito com a nossa equipe, você manda um material pré-assembleia, detalhando tudo que você vai discutir. Outra, não faça assembleia com 150 itens, gente, pelo amor de Deus. Né? Quando a pessoa recebe editar em casa, ele fala, não vou, essa assembleia vai demorar 3, 4, 5, 6 horas de papo chato. Por isso que as pessoas não vão. Então, faça assembleias mais curtas, mais objetivas, traduza melhor o que você quer fazer antes, e aí, isso eu chamo de arrojo, que é você mudar a forma como você vai abordar com os moradores. Agora, a partir do momento que você abordou e você decidiu, você se resguarda de não ter tomado uma atitude que só você achou que era bom, que só você gostava. Eu estava falando agora há pouco, e fica até uma dica, uma recomendação, que eu citei como exemplo, mas a gente tem trabalhado com um escritório de arquitetura que tem sido muito interessante. Ao invés de você trazer uma comissão do prédio, que, mesma coisa, não tem habilidade técnica, e vai juntar um casal com filhos pequenos, com um casal que os filhos estão no meio do caminho, faculdade. O que eles vão divergir entre eles? O playground. Então, para o playground é a coisa mais importante do prédio, e a outra é o salão de jogos, por exemplo, ou a piscina, ou outro lugar. Academia, né? Academia, eles estão numa outra pegada. Então, esse escritório, por exemplo, ele tem feito um trabalho que eu acho interessante, que é de prospecção, porque aí vem essa coisa, poxa, eu vou mandar uma enquete, ninguém responde. Então, de forma ativa, o escritório de arquitetura liga para os moradores e faz entrevistas aleatoriamente. Legal. Provocando as pessoas, fica até a dica, depois eu te passo o contato, acho que é legal trazê-las aqui um dia, se você quiser. Com certeza. Para elas falarem um pouco, eu achei muito inovador, e aí veio o arrojado, falei, legal, não é uma enquete, que ninguém responde, não é um negócio inócuo, não é ativo. Ela vai partir para cima dos moradores, ela faz um plantão, cerca o pessoal no prédio, liga o telefone, ela acha um jeito de buscar as pessoas, e de forma até inusitada, uma pessoa que de forma não participaria desse debate, ela entraria na discussão. Sim. Então, volto aqui, para a gente não fugir do compliance, eu tenho um pouco de receio desse arrojado, ele não entender que isso é independente, autônomo e em excesso. Sim. Entende? Assim, eu faço o que eu quero, e de arrojado ele passa a ser imperador, e como ele faz, e é muito comum também, Amanda, e aí você que mora e que não participa de assembleia, tem muito síndico, principalmente orgânico, que faz a panelinha, o grupinho, e eu tenho certeza que quem está aqui, que é morador e que já sofreu isso, sabe bem o que eu estou falando. Que é aquele cara que faz e agrada a meia dúzia que vai na assembleia e vota nele. Então, para esses tem a cor que quer, o tapete que quer, a planta que quer no jardim, e são coisas pequenas que ele vai agradando. Então, também dentro do compliance, eu tenho preocupação de que isso vire uma troca de favores. Sim. Que vira aquele presentinho... Vamos falar disso, vamos falar de... aí o último passo para esse Sindicast, que para mim está sendo um dos melhores Sindicasts que a gente pode falar do que eu gosto, de política, de obra, de jurídico, de administradora. Gosto muito desse misturado todo, que é a supervisão dos contratos.
e entrar um pouquinho nos presentes, gente. A gente tem grandes empresas do mundo, né? Elas possuem um compliance em que são proibidos até os almoços. Você pagar um almoço para um funcionário da empresa é proibido. Você dar uma caneta, né, de valor enorme, ou qualquer caneta que seja, é proibido. E a gente vai falar um pouquinho disso, né, em especial pelo momento que a gente está vivendo em novembro, que é o mês do síndico. E a gente vai abordar no aspecto macro, como isso é visto dentro do mercado como um todo. E não falando de proibição de presente para síndico, nada disso. Vamos abordar porque a gente está falando de compliance e para mostrar para vocês como isso é visto no mercado como um todo. É curioso porque volta de novo uma coisa interessante, né? O compliance ele nasce um pouco desse combate à corrupção, né? A ideia é você restringir o espaço em que a pessoa ela é cooptada ou coagida por esse valor, por essa remuneração indevida, né? Então, quando que o presente significa essa coação, essa corrupção, esse desvio, né? A gente teve um evento recente, por exemplo, e uma pessoa representando, a nossa gerente de relacionamento foi representando a Riviera Administradora. E no evento, que era a apresentação de uma cooperativa de crédito, eles sortearam brindes. A pessoa foi sorteada e recebeu o brinde. Ela foi cooptada, porque esses dias, a gente escreveu um código de compliance e conduta para os funcionários, os colaboradores da Riviera. Eles acabaram, por coincidência, de assinar esse código dentro da administradora, porque a gente tem trabalhado isso com eles. Como é que é esse presente? O que é isso? Lamentavelmente, aí depende do ponto de vista, tem gente que pode achar normal, nós estamos no final do ano. É muito normal as empresas distribuírem brindes. A caneta que você falou, a agenda, é um marketing. Tá certo? É para fidelizar, é para gravar a marca, né? Eu não sou muito bom em marketing, especialista nisso, mas na minha mesa eu estar sempre lembrando daquela pessoa. Até que ponto isso corrompeu a pessoa? Até que ponto eu privo? Hoje, e como a gente está num processo evolutivo, de fato, por exemplo, no nosso manual que a gente deixou claro, nenhum presente pode ser recebido sem que ele seja declarado à empresa como um todo. Ele não pode ter como proposta, como propósito final, preservar, garantir qualquer tipo de diferença, vantagem, qualquer tipo de situação específica. O que nós estamos querendo dizer claramente? Você não pode pedir uma vantagem indevida em função de um contrato. Nós não conseguimos ainda chegar no ponto de você fazer e tornar claro que ganhar essa caneta, que é o brinde, que é o marketing da empresa. Nós fizemos essa semana, tem um marketing, até quase que eu vim com ela, internamente, um marketing interno, a gente fez uma garrafa de vidro para todos os nossos colaboradores com o nome Hidrate Suas Ideias. Todo mundo adorou, para que todo mundo tome a água, né, durante o dia, para que seja uma garrafa de vidro e não de plástico, por todos os malefícios do plástico, pela questão ambiental, vai por aí afora. Então a gente tomou essa iniciativa. Era um brinde interno. Se uma outra empresa tiver a mesma iniciativa, em que medida é ruim? Tem que ficar claro para você que trabalha com isso, você que é síndico, que, por exemplo, um almoço com fornecedor não é devido. Nós tivemos um cliente recentemente que convidou a nossa gerente de relacionamento para um almoço, e ela de pronto recusou. Ponto. Uhum. Qual é o tipo de relação? O nosso é profissional, por que almoçar? Sim. Quem paga o almoço? Sabe aquele famoso jargão que a gente tem aqui? Vai pagar o cafezinho? Sim. Isso é ruim, então a gente tem que tomar cuidado. A gente vive numa cultura que é muito flexível, em vários aspectos, que pode ser vantajoso, né? O Brasil tem essa vantagem, nós somos altamente flexíveis. Entretanto, o perfume, né? o potinho, o produto em excesso, vira veneno. Então, essa nossa flexibilidade também prejudica. Então, sim. Síndico, óbvio que o desvio, óbvio que um almoço, óbvio que uma vantagem indevida, óbvio, não preciso nem falar. Agora, você precisa transformar isso em realidade. Em que medida você já sentou com o seu zelador e procurou certificar desse processo em relação ao condomínio? Em que medida você já combinou isso e deixou claro, e claro quando eu digo, inclusive no papel preto no branco, chamou para conversar, fez assinar um documento em que deixa claro que ele não deve receber nenhum tipo de vantagem. E aí pode ter gente que vai dar risada em casa e falar, poxa, isso não existe, isso a gente não pega, isso a gente não vê. Eu tenho para mim, Amanda, que isso é cultura.
Cultura você define com repetição, com hábitos e costumes. Sim. Então, os hábitos e costumes partem, por exemplo, eu tenho que fazer, eu tenho que exemplificar, eu tenho que traduzir isso de alguma forma que fique claro para todo mundo, eu tenho que repetir como se fosse, né? É uma reiteradamente, uma né? Reiteradamente, para que isso seja pulverizado para todo mundo e que absorvido e assimilado para todo mundo, não tenha dúvida. Sim. Noto que o exemplo que eu te dei, a gerente de relacionamento da empresa, Natália, um beijo, também vai assistir aqui, ela recebe um convite de um cliente, então a gente podia se sujeitar e falar, nossa, mas peraí, é um cliente, quer contratar, vou almoçar. Não. Desculpa, eu estou fazendo uma proposta comercial de trabalho, e se a gente já começa com o almoço, talvez a gente crie um vínculo que não é o ideal. Perfeito. Na mesma linha, ela foi num evento e recebeu um brinde que foi sorteado. E, naturalmente, ela entendeu que tinha que receber. Por que foi fácil para ela tomar as duas decisões e ela não teve dúvida? Porque existe uma cultura que é disseminada e que é praticada. Então, você que é síndico profissional, principalmente, você que é síndico orgânico, né, e que aí a sua experiência está condicionada à tua vivência, à empresa que você está. Em que medida você já parou para se perguntar isso? Verdade. Em que medida você está trabalhando isso no dia a dia para que a pessoa que está em casa, para que a pessoa que convive com você, que trabalha com você, entenda e haja rotineiramente e que não seja difícil para ela tomar a decisão, que ela não tenha dúvida. Esse é o compliance. Sim. E belíssima reflexão para encerrar esse nosso Sindicast de hoje, lembrando que a compliance é exatamente feita para afastar desvios e fraudes, e a gente tem recebido de prestadores de serviço, quando eu falar a gente, estou falando do mercado, não eu, qual que vai ser o meu sorriso, né? Você quer entrar aqui no condomínio, o que você vai trazer que é para eu sorrir, né? E é disso que a gente está falando, até onde esse sorriso é uma prática profissional, até onde é uma prática de desvio. E é claro que, conversando com um empresário assim, a gente já levou ele para o Sindiflix. Existe um treinamento de assembleia na prática do Marcos Ribeiro, que já está na nossa plataforma www.sindiflix.com.br. Estava na tela o nosso QR Code para você entrar no nosso site. Então, entre. O plano mensal de R$19,90 já dá acesso a essas dicas práticas que o Marcos Ribeiro trouxe. É um preço significativo porque, como você está vendo, ele entende a responsabilidade social que ele, como empresário, tem para a comunidade. Então ele nos cedeu esses ensinamentos e tá aí disponível para você que é assinante do Sindiflix. Marcos, teria ainda muita coisa pra gente falar. Você vai ter que voltar aqui. Adorei o nosso bate-papo mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e vou te trazer 2023 o tempo todo. Agora me segura, Marcos. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês aí. Como você lembrou, a gente tinha feito, acho que foi uma das primeiras aulas lá, né? Foi. De assembleia. Tertulino trouxe o Marcos Ribeiro para o Sindiflix. Grande garoto, um beijo. Vai assistir lá, com certeza. Isso aí. Até me emociono porque ele está aí afastado, né? Tá com uns problemas de saúde, mas em breve ele estará de volta com a gente. Ele foi influenciador, ele me trouxe aqui em algum momento. Vamos ver sim em 2023. Tem muito mais coisa para falar, com certeza, sobre esse assunto. Acho que ele é relevante e vocês, síndicos, merecem entender, discutir. E o maior prazer em falar. Eu brinco, eu falo que nem a nega do leite. Não sei quem é essa nega do leite, mas diz que ela fala, eu falo, eu gosto de falar. Então, a gente vem sim com o maior prazer. Obrigado pelo convite, estou sempre às ordens. Imagina, Marcos. E logo mais a gente vai disponibilizar para vocês o Manual da Obra Certa. Essa é a surpresa que o Marcos Ribeiro está preparando, que a gente vai aí se meter nas ideias dele para trazer, claro, conteúdo para vocês, que é o nosso propósito, a nossa missão de levar conteúdo para aqueles que estão nos 4 cantos do Brasil e precisa de um conteúdo assertivo e de qualidade. Esse é o propósito do Sindiflix, é o que nos agarra. O resto é só detalhe. Mantemos sempre a nossa fiel missão e fiel propósito de contribuir com o mercado condominial, trazendo conteúdo de relevância e de qualidade. Marcos, meu muito obrigado. Gente, até o próximo sábado, às 11 horas, com vocês, o próximo Sindicast. Um abraço.
Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.